todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Marcos Hermínio, advogado, sócio do escritório Godoy Gonzalez Associados, e estaremos sempre por aqui, batendo um papo, conversando sobre diversos temas de direito, de forma simples e objetiva. O tema que escolhemos hoje é direito médico, e para falar sobre esse tema, nós convidamos o nosso parceiro de escritório, aquele que nos dá suporte técnico e teórico quando o escritório atua nessa área. Então está aqui conosco Marcos Henrique, formado pelo Centro Universitário Salesiano em Direito, portanto bacharel, e pós-graduando em Direito Médico e Bioética. Marcos, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu, doutor. Obrigado pelo convite para a gente falar um pouco sobre esse tema, que gera muita dúvida do pessoal, né? Sobre o que pode ser, o que é um nome que surgiu agora, que a gente tem ouvido falar muito. Então eu que agradeço a oportunidade. Não, nós que agradecemos, Marcos. Mas vamos tentar ser direto nas questões. Áreas tradicionais do direito, como direito civil, direito do trabalho, direito penal, direito tributário, são áreas que as pessoas já dominam, já sabem exatamente em que atua, qual é a finalidade dessas áreas. Sim. O direito médico, ao que me parece, não fica tão claro para as pessoas. Você tem muita dúvida, alguns acham que é um novo ramo de direito, mas o que é o direito médico? Então eu vou fazer uma pergunta bem objetiva. O que exatamente é direito médico? Olha, eu vou explicar de uma maneira bem sucinta, assim, para ficar claro. O direito médico, ele também é chamado de ou direito hospitalar também. E ele podemos dizer que é um ramo do direito que ele vai englobar tanto o direito civil quanto o direito penal. Só que o direito médico, ele vai trazer para a área da vivência do profissional de saúde. Ou seja, a relação médico-paciente, a relação médico e hospital, a relação hospital e paciente, como que funciona essa relação jurídica deles, quais são as responsabilidades que o médico tem, que o paciente tem, que o hospital tem. Então, o direito médico, basicamente, ele vai estudar toda essa área dentro do ramo da saúde. Então, ele vai pegar todas as relações que acontecem dentro do hospital, por exemplo, dentro de um posto de saúde, e vai aplicar o Código Penal, o Código Civil, até a legislação trabalhista, se for necessário. Então, ele vai focar mais no profissional de saúde, médicos, enfermeiros, dentistas. E é bom também a gente esclarecer que o direito médico, ele não engloba o veterinário, médico veterinário. Aqui o direito médico, ele vai ter um olhar exclusivamente para a pessoa e não para animal, por exemplo. Então, só vai pegar profissionais da saúde humana. Não está errado eu dizer que direito médico é um ramo do direito. Não. Hoje é entendido como um ramo de direito. Tanto é que já tem pós-graduações, já faz parte da seara do direito. É uma das áreas do direito, um dos ramos. Tá. O que a gente ouve muito falar, toda vez que você fala qualquer coisa relacionada a direito médico, a judicialização de questões relacionadas aos profissionais de saúde, já vem à cabeça das pessoas a erro médico, né? Negligência, imprudência, imperícia. E é a judicialização em si. A questão que eu quero trazer para você é a seguinte: quem atua no direito médico, ele fica limitado a questões jurídicas relacionadas à área de saúde? Ou existe no direito médico atuação, por exemplo, em áreas administrativas? E quais seriam essas áreas administrativas? Sim, entendi. Você quer dizer na área do judicial, na parte de processos judiciais, é isso? Sim. E se a limitação é essa? Ou se eu tenho, por exemplo, a atuação de um profissional especializado em direito médico numa área administrativa, não sei nem se é assim que se diz, um CFM, um CRM, alguma coisa nesse sentido. Ah, tá, compreendi. Sim, o direito médico, ele atua, a gente pode dizer assim, de duas maneiras. Ele pode atuar tanto na área preventiva, que é através de uma assessoria jurídica que você dá para o profissional de saúde antes de qualquer
processo judicial, antes de qualquer coisa, que é que nem as outras assessorias jurídicas para empresa, por exemplo, só que essa é para médico. Ou seja, ela trabalha para tentar evitar que o profissional de saúde tenha alguma demanda judicial por algum erro médico, por falta de algum documento, preenchimento errado de prontuário, por exemplo, que acontece. E a gente tem a parte contenciosa. A parte contenciosa pode ser entendida como de processos judiciais, que é onde o profissional do direito médico ele vai trabalhar exclusivamente com demandas jurídicas, com processos mesmo, fazendo a defesa tanto em processo penal quanto no processo civil, na seara civil ou na seara penal. E, igual você falou da seara administrativa, também existe a opção de trabalhar nesses órgãos. Por exemplo, o CRM, o CFM, tem muito advogado que é especialista que trabalham como pareceristas para esses órgãos de classe. Então, a gente pode trabalhar tanto dentro de um hospital, na seara administrativa do hospital. A pessoa jurídica, por exemplo, né? Isso, a pessoa jurídica, que é o hospital, a clínica. Ou também trabalhar para a pessoa física do médico, prestando serviço de assessoria ou de defesa judicial. Então, ela é uma área bem abrangente, pegando desde a área administrativa, preventiva, judicial. Você entende que está aumentando a judicialização de questões relacionadas à área de saúde? Sim, se eu não me engano, eu não vou chutar um número aqui porque eu não lembro de cabeça, mas cresceu demais o número de ação contra profissionais de saúde, contra hospitais, contra os próprios médicos. E não é engraçado que não necessariamente precisa haver um erro médico. Por exemplo, você pega os casos do termo de consentimento informado, que geralmente é necessário pedir para o paciente. Às vezes ocorre no trabalho do médico, por exemplo, dele não pedir esse termo e acabar fazendo alguma terapêutica, algum procedimento no paciente que sem a autorização dele. E o paciente geralmente ele entra com um processo judicial, civil, pedindo danos morais por ele não poder manifestar a vontade dele livre sobre o que ele quer que façam com o corpo dele. Então esse é um dos exemplos, mas acontecem de muitas demandas, das mais possíveis, porque o médico geralmente entra na relação de consumo, né? Então dá muito problema. E aumentou demais. O pessoal vem perdendo medo de entrar com o processo, principalmente contra médico, que antes era visto de outra forma. Então eu consigo aplicar o Código de Defesa do Consumidor nas relações médico-paciente? Consegue. Ela é uma relação regida pelo Código do Consumidor. Então tem que observar muita coisa, principalmente da parte... Então não é só em questões estéticas, né? Porque a impressão que dá é só quando há uma prestação médica em questões estéticas. Não é bem no hospital, por exemplo, o médico está dentro do hospital, você consegue aplicar o Código de Direito de Defesa do Consumidor, desculpa. Você consegue aplicar. Só que a gente não pode confundir quando fala do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do médico, ela sempre será, via de regra, tá? Ela sempre será subjetiva. Ou seja, quando você processa o médico, você tem que demonstrar a culpa dele, para que você tenha uma vitória, digamos assim, no processo. Só vai ser objetivo quando a obrigação for de resultado, que é aí que a gente entra na parte da estética, né? Então ocorre muito isso. Aí, principalmente por ter essa parte de responsabilidade subjetiva, responsabilidade objetiva, é uma das coisas também que você tem que estudar no direito médico para você saber aplicar. Cada situação, qual a responsabilidade de cada médico especialista dentro daquela área. Se o procedimento que ele fez era de atividade meio, por exemplo, não era obrigação de resultado, ou se era obrigação de resultado. Então, por isso que o direito médico ele vem ganhando nome, porque você tem que estudar toda essa relação jurídica que ocorre dentro de um hospital e do médico com o paciente. Interessante. Então já fica aqui o convite para a gente tratar desses temas e outros temas relacionados ao direito médico, ou seja, de forma bem
vamos fatiar as questões, porque eu estou vendo que a questão ela vai longe. Sim, né? Tem bastante coisa. Eu entendo que por hoje, por esse vídeo nosso hoje que a gente está iniciando para falar sobre direito médico, a finalidade maior nossa aqui era tentar definir o que é direito médico e onde atua o direito médico. Mas eu estava conversando com o Marcos antes da gente começar a gravar esse vídeo, e nós vamos preparar um material, por exemplo, falando sobre direito médico, é óbvio, falando, por exemplo, sobre autonomia da vontade do paciente, que ele acabou de citar agora. Responsabilidade civil, que também ele acabou de citar, né, da gente aplicar o Código de Defesa do Consumidor, né, nessas relações, dentro da responsabilidade civil do médico, dentro do direito médico. E a parte que eu devo confessar que eu gosto muito, que é a responsabilidade penal do médico ou a responsabilidade penal no direito médico. Marcos, eu achei extremamente interessante e válido a forma como você abordou. Agradeço você estar compartilhando esse conhecimento com a gente. Eu acho que ficou muito claro a definição de direito médico. E espero que você aceite o convite que eu estou fazendo aqui já dentro do próprio vídeo, para a gente ir fatiando as questões relacionadas ao direito médico. Sim. Então, fica o convite para você, para a gente preparar esse material para o pessoal, que eu acho que vai ser interessante. Eu deixo a palavra com você. Doutor, quero agradecer pela oportunidade de ter feito o convite para falar um pouco sobre esse tema, né? Que é muito ainda novo, assim, não é muita gente que conhece, igual o doutor falou. E eu espero que tenha ficado claro, que o pessoal tenha entendido o que é o direito médico. Eu falei de uma forma bem simples, assim, e direta, para não ficar me estendendo muito, porque senão vai abrindo muitos caminhos e a gente acaba se perdendo. Então eu espero que tenha ficado claro o que se trata do direito médico e estaremos aí no próximo vídeo conversando sobre outros assuntos. Achei extremamente interessante. Gente, quem nos acompanhou até agora, fica o nosso agradecimento, é claro. Esperamos que tenha sido válido o que vocês ouviram aqui do Marcos. Nos acompanhe em nossas redes sociais. Em breve nós estaremos com esses vídeos que eu acabei de falar. E deixo de coração o nosso muito obrigado.